Então, pessoal, boa noite a todos. Eu vou estar dando continuidade aqui do último vídeo. A gente sempre tem que dar uma relembrada, mas eu sempre tento relembrar trazendo algum ponto, tá? Que eu não trouxe antes. Pra galera que tá mal acostumada aí, que tá. Não vou assistir o comecinho não, porque ele sempre relembra. Mas não, eu vou ter. Como foi na última vez, eu tento sempre trazer um ponto diferente, tá? E claro, para a gente poder se contextualizar do que a gente está falando. Aí vocês me falem aí se não tiver, qualquer coisa, se o áudio estiver baixo, alguma coisa assim, vocês vão me falando que eu aumento aqui. Quer dizer, tá no máximo já, tô aqui, o microfone tá aqui em cima de mim, pertinho. E então vamos lá. Eu vou colocar uma imagem aqui de vocês, para vocês, que eu coloquei já na semana passada, venho colocando também. Johnny, nós estamos em Gênesis 6, tá? Você pode me perguntar, Johnny, nós estamos em Gênesis 6, mas estamos lendo Gênesis 3. Não, isso daí a gente vai continuar lendo até quando a gente chegar, talvez se a gente for avançar para Gênesis 7, Gênesis 8, porque nós estamos em um contexto. E como eu tenho falado bastante, a interpretação ela precisa ter um contexto que vai levando até chegar naquele capítulo que nós estamos falando, naquele capítulo que Paulo está escrevendo, naquele texto que Jesus está citando, todos eles estão embasados em um contexto. E se eu chego lá na frente sem o contexto, eu vou interpretar errado. Por mais repetitivo que eu seja, eu falo isso baseado em conversas que eu tenho com pessoas, às vezes os debates, a galera que não está no mesmo ritmo de estudo que a gente fala alguma coisa, a gente afirma, a galera não consegue assimilar, justamente porque ignora todo o contexto. E Jesus, quando ele prega, Jesus, quando ele está ensinando, ele não está vendo somente o ali, o agora, do que ele está falando, ele está com todo o contexto na mente dele, passado, presente e futuro. E quando Jesus ele cita as escrituras, ele está citando justamente os textos que nós estamos estudando, outros textos também que a gente ainda não estudou, mas que são do chamado Antigo Testamento, que a galera ignora. E por ignorar, a galera resume tudo de Mateus para frente, tudo na igreja, todas as interpretações que talvez não tenha nas escrituras, eles deduzem, eles colocam aplicações, e a nossa ideia não é trazer aplicações nossas, mas deixar que a Bíblia responda a ela. Então, se você já vem acompanhando, ou se você está começando hoje, não tem problema. Os vídeos da playlist, eu separei ali Gênesis 1 ao 2, depois Gênesis 2 ao 3, se eu não me engano. Os vídeos estão todos separados lá. Os primeiros não estão com tanta qualidade, mas dá para entender. E é bom que veja, porque a gente já veio de uma introdução. E quando a gente chega agora em Gênesis 6, onde se fala de dilúvio, é onde todo mundo tenta falar do dilúvio. Na verdade, até a galera, eu vejo podcast que não lê Bíblia, cara. Não é nem cristão. E quer falar do dilúvio, quer questionar o dilúvio, quer questionar os métodos. Por que Deus... Só que não entendeu, não parou para estudar sobre o contexto. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não só para entender o que aconteceu lá atrás, porque que Deus teve que intervir de uma maneira vamos falar, tão trágica como foi, e por que Jesus lá na frente vai citar esse parâmetro para que a gente siga. Então, vamos relembrar que nós estamos em um contexto de Cristo, onde Jesus manda os seus discípulos. E uma coisa interessante que eu queria destacar aqui, que eu não falei antes nos outros vídeos, é que tem uma situação que Jesus ele sai, ele está no seu ministério, no seu processo do seu ministério, onde tudo que ele vai fazer, ele está cumprindo profecias, ele está sendo guiado pelo seu Pai para fazer. Nenhuma cura que Jesus faz, nenhum ensinamento que ele dá, ele está sem propósito ou ele está sem contexto. Ele vai para uma cidade, ele vai para uma outra, tudo isso já está escrito, tudo isso que Jesus está fazendo, ele está cumprindo as profecias, então ele não faz nada aleatório. Já falamos desse texto aqui, que Jesus ele fala assim, tudo que o Filho faz é porque ele viu o Pai fazer.
O filho não veio fazer nada novo. Se o pai fez, o filho também faz. Então o filho ele está trazendo uma revelação para nós de quem é o pai. O pai não é uma pessoa ruim, uma figura que só pensa em castigar, né? Uma figura que só pensa em mandar, em trazer mandamento, enquanto o filho é alguém amoroso, alguém que está querendo perdoar, é alguém que está abolindo os mandamentos. Na verdade não é isso, eles trabalham em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa união deles na sua essência, é justamente o que faz o Elohim, que a gente fala, que é a palavra no plural que falamos lá no início, aonde são os três em um único propósito. Os três estão sempre dispostos a perdoar. Então a gente tem que enxergar a misericórdia de Deus. Quando Jesus, por exemplo, deixa de... naquele momento que trazem a mulher para ele apedrejar, que a mulher foi pega em adultério, todo mundo conhece esse texto, tem música que fala sobre isso, ali a gente consegue ver a graça de Jesus. Mas quando chega no dilúvio a gente não consegue ver a graça, a gente acha que o pai é alguém castigador, é alguém mau. Na verdade, quem fala isso não conhece ao pai, não conhece os propósitos do pai. Então Jesus, tudo que ele faz, ele está trazendo a essência do pai. Ele fala assim, ó, quem vê a mim, vê o pai. Hebreus vai falar que Jesus é a expressão exata do pai. Se eu quero entender como é o pai, se eu quero entender como é essa essência, eu olho para as atitudes de Jesus. Então não tem nada de diferente, é porque a gente é parcial, a gente está sem contexto para entender sobre justiça, sobre graça. E infelizmente hoje nos nossos dias a gente vê dois extremos. Ou a justiça sem graça, ou a graça sem justiça. Os dois extremos que falam pegando a Bíblia pela metade, pegando com textos isolados. Então nosso intuito é entender. A palavra diz que os anjos eles aplaudiam cada ato de Deus. Cada ato ele precisa ser reconhecido um dos seus atributos. Seja ele um ato como Jesus fez lá com aquela mulher, como um ato também que Jesus fez ao entrar no templo e derrubar aquelas... dar chicotada nos cambistas lá, derrubar as mesas que estavam gerando comércio no templo. Eu preciso enxergar Jesus como na perfeição que ele é, mas enxergando cada ato que ele traz. E não aquilo que eu acho que está certo, aquilo que eu não acho que está certo. Concordando ou não, nós que temos que nos submeter à palavra e entender o seu propósito. E não é errado você questionar. Você pode chegar a ler a Bíblia e falar por que Deus mandou Josué, um exemplo, destruir todo mundo. Josué tinha que tomar as terras e Deus mandava matar todo mundo e não deixava ninguém. É um texto que, para mim, antigamente, era desesperador, porque eu não conseguia ver a resposta. Mas ao estudar a palavra, os textos, o contexto que estava, a gente consegue ter respostas pela palavra. Quem nunca ouviu sobre esse assunto, por exemplo, desse que eu acabei de citar de Josué, que tem dúvida ainda, eu não posso revelar aqui agora, por causa do tempo, e a gente está em outro contexto, mas você pode acreditar que tem resposta, tem explicação, e como tem para os outros textos. Então a gente sempre vai tentar esclarecer, né? Não tirar os questionamentos. Eu vou questionar, mas quando eu questiono eu sempre sou como errado. Não, eu acho que todo mundo que está aqui, numa live, num estudo como esse, é porque é um questionador. Eu acho que tem que ser assim. Eu sou talvez um dos maiores questionadores daqui, porque eu sempre questionei muito. Quem não questiona não vai aprender, não é aquele cara que quer questionar para ser melhor do que o outro, mas é porque a gente quer entender, quer aprender, ninguém nasce sabendo. E não é porque às vezes a gente não tem resposta que a gente vai jogar na conta de Deus e falar, Deus vai revelar quando Ele quiser, só assim. Claro, mas quando Ele voltar, não. Se está na Bíblia eu posso questionar e ainda nós estamos no tempo de aprendizado. E é lógico, no final de tudo, se a gente procurar... querer obter de Deus resposta, se Ele não quiser mesmo assim nos responder, amém. Mas se Ele colocou ali, se Ele trouxe cada registro da palavra, é porque Ele queria justamente esses questionadores, esses pesquisadores
Essas pessoas queriam se interessar. E é esse detalhe que Jesus vai falar quando ele sai numa dessas jornadas do seu ministério, que tudo que ele faz é profético. A palavra diz que ele começa a contar um monte de parábolas num dia desses. E eu até citei na semana passada, mas eu não quero focar nas parábolas, eu quero focar no que acontece ali. Jesus, ele pega o seu barquinho e ele coloca ali na margem ali, e ele se coloca em uma posição que ele consegue explicar, que ele tá ali, hoje, tipo assim, hoje eu vou começar a ensinar, hoje eu vou ter coisas para falar, então eu vou me colocar aqui numa posição que a multidão consiga se instalar ali na praia e a gente consiga passar o ensinamento. A palavra fala que Jesus vai ensinando, vai contando um monte de parábola, multidões estão ali reunidas ouvindo, e os seus discípulos perguntam para ele assim: mestre, por que você conta parábolas? Aí Jesus responde: para que eles vendo não vejam e eles ouvindo não entendam. Aí eu me questionava: poxa, Jesus saiu de casa, foi para uma praia, se preocupou em colocar e ter uma posição boa para poder explicar, e quando ele começa a ensinar, ele não está preocupado, ele quer contar coisas para que as pessoas não entendam. Mas não é assim que funciona, é um questionamento que eu fiz lá atrás, mas conforme você vai lendo o texto, assim que Jesus acaba de contar a parábola, a palavra fala que as multidões começam a ir embora. Acabou o sermão dele daquele dia. Só que ficam os seus discípulos, mais algumas pessoas ficam juntas. Ou seja, por que eles ficaram? Porque eles quiseram ficar. E quando eles ficam ali reunidos, eles perguntam: mestre, nos explica a parábola. E naquele momento Jesus vai explicando a parábolas para eles, e ele fala assim: ó, a vós foram dados conhecer os mistérios dos reinos dos céus, a eles não. Ou seja, por que ele fala a vós? Porque ele está fazendo acepção de pessoas? Não, porque foram esses que ficaram interessados. Aí ele fala, a quem muito tem, ele fala, quem muito tem, mais ainda será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ele fala nisso num contexto de entendimento, de conhecimento, de interesse. Quem tem muito interesse, mais ainda será dado. Quem tem pouco, até o pouco do que tem lhe será tirado. Então ele está falando que ele não está fazendo acepção de pessoas, mas foram eles que escolheram ouvir, como todos, mas eles escolheram ficar. Então, se Jesus está contando os seus mistérios, não é para todo mundo. Não é porque ele está fazendo acepção de pessoas, mas justamente porque ele quer separar quem de fato tem interesse em aprender, quem tem interesse em o conhecer. Então tudo se resume nisso. Então esse contexto de Mateus 24 é um dos que ele vai distinguir, vai separar quem tem interesse de fato. Os seus discípulos em particular estão com sede de aprender, e em particular eles estão nessa conversa com Jesus. E Jesus fala com os seus discípulos em particular para eles lerem Gênesis, para eles estudarem os dias do dilúvio. Não sou eu que estou falando, não somos nós porque gostamos de falar de Gênesis, mas o próprio Jesus citava isso a todo momento. Paulo, ele vai falar muito de Adão. O Paulo foi ao jardim, ele vai falar muito sobre esse contexto lá. E se você for pegar esses homens que tinham uma profundidade maior, eles estavam totalmente contextualizados lá no início, porque se você perde todo esse acontecimento, que são os principais acontecimentos, porque, por exemplo, se o Adão não peca, tudo seria diferente. Então, tudo que está acontecendo ali é o que está se espalhando para o restante das Escrituras. Então, quando nós falamos, e nós estamos estudando em Gênesis 6, mas voltando em Gênesis 3, por exemplo, para lembrar, é porque esse contexto não pode sair da nossa mente quando a gente for fazer a interpretação por meio do Espírito Santo, lógico. Porque o Espírito Santo vai lembrar, o Espírito Santo vai te trazer a memória, vai fazer você ligar os textos. Então a gente está falando hoje, desde a semana passada, um pouco mais sobre esse contexto da guerra das sementes, só que a guerra não é a principal evidência, do juízo. A guerra das sementes, quando a gente fala de perseguição, que Jesus falou de que começou lá de Abel, eu citei na semana passada, ela
até um certo momento tem essa separação entre a perseguição do espinho. Por que a gente simboliza o espinho? Porque Deus falou para Adão: maldita a terra por tua causa. E agora a terra produzirá espinhos, e a produção do espinho ele ficou como um sinal na terra, tá? De que já está o mal ali entranhado. O Adão deixou o mal ser instalado na terra, na humanidade. Então isso vai ser um símbolo não só para a terra fisicamente, mas para os homens. Por isso que a palavra fala até de espinho na carne, a palavra fala de inclinação, porque a carne agora já passa a ser inclinada com a mesma inclinação do seu pai. Se o seu pai, Adão, deu as costas, o seu descendente vão ser inclinados a isso. Se o Adão se inclinou a rejeitar o Espírito Santo, a sua descendência vai ter essa inclinação também. Não quer dizer que o filho de Adão tem que fazer isso, mas ele vai ter uma luta agora. É diferente do Adão, que tinha que obedecer, tinha que sujeitar, tinha que amar a Deus, sem essa inclinação. Agora, quem nasce já tem uma inclinação para orar, para você se consagrar, para você fazer o reino de Deus, para você trabalhar para o reino de Deus, você tem que sim subjugar a tua carne agora. E é o que Tiago vai falar lá na frente, porque já estamos em uma batalha entre guerra e o espírito. Isso não é só dentro de nós, isso também já está externo. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele já está escancarado a essa guerra. Então, se eu tenho em Gênesis 3, onde a terra é amaldiçoada por meio de Adão, e o espinho nasce ali, em Gênesis 4, quando nós vamos ver o Caim nascendo, você vai ver que esse espinho já está instalado no coração do homem. E o ato do Caim matar o Abel já mostra que isso já está totalmente corrompido. Pelo menos assim, estou falando assim, totalmente, que eu digo assim, nas intenções. Não tem mais o que você colocar de limite nessas intenções do homem. O homem agora, qual é o limite da maldade? O homem agora vai se reinventar para a maldade. E nós vamos ver isso aonde? Gênesis 5, onde Moisés vai nos dar a genealogia de Caim. Vou colocar aqui na tela. Onde nós vamos ver já um império em nome do poder, em nome da maldade, em nome daquilo que estava no coração de Caim. Como nós falamos semana passada, Caim não é alguém desviado, que agora já foi expulso, agora não quero saber mais de Deus. Não, ele é alguém que escolhe habitar naquela região, ao oriente do Éden, e ele vai tomar o reino à força. Se você for estudar, depois de Gênesis 10, aonde vem a torre, se você for estudar onde Nimrod quis instalar a torre, aonde ele fundou uma cidade e no meio da cidade ele colocou a torre, você vai ver que eles estavam em busca de um lugar específico. A Bíblia fala onde era esse lugar. Lá na frente, Daniel também é citado, porque o Satã, ele vai querer tomar o reino à força. E é isso que nós falamos sobre essa inimizade. E essa inimizade, ela vai crescer em Gênesis 5, mas em Gênesis 6, ela vamos chegar em um capítulo diferente, aonde vai ficar pior ainda. E é esse detalhe que eu já queria falar para a gente avançar hoje. Quem não está entendendo que pegou assim um pouco já em cima, não sei se todo mundo chegou a ver na aula passada, mas eu convido depois ir lá olhar. Shalom, irmão. Paz. Porque eu avancei um pouquinho agora pegando no gancho de semana passada. E... O quê? Ah, não, pensei que era do chat aqui. Em Gênesis 6, eu vou ler com vocês rapidinho, antes de falar sobre o Nefilim, que já falamos, eu só vou dar uma contextualizada mesmo para vocês. Vou abrir aqui em Gênesis 6. Vamos ler juntos. Novamente. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, falamos semana passada sobre essa questão de nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes
e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Falamos também aqui sobre essa questão, tirando aquela interpretação. Não falei tudo semana passada, porque a gente já veio falando sobre isso, já falamos sobre os nefilins. Eu não quero repetir isso, mas para a gente poder contextualizar Gênesis 6, nós temos que falar sobre isso também. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além de 120 anos. Aqui essa versão está um pouco diferente, depois a gente vai falar sobre esse versículo aqui. E o versículo 4 continua. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilis na terra. Há um detalhe, pessoal, para quem ainda insiste em falar sobre uma união de anjos com as mulheres. Anjos tiveram desejos, acho que ficou um pouco maior aqui, né? Anjos tiveram desejo pelas mulheres e se deitaram com ela e nasceram gigantes. Não é isso, não tem nada a ver, tá? Todo esse contexto aponta para a guerra das duas sementes, que são os filhos de Caim e do outro lado os filhos de Sete, que é justamente uma semente que está sendo preservada para o Messias, porque toda a humanidade até o momento ali está esperando, está baseado em uma única palavra de Deus. Qual é? Vai vir o descendente, porque o líder deles, o Adão, amaldiçoado, ele perde o seu posto. Deus coloca querubins para exercer a função no santuário de maneira temporária. Já explicamos sobre isso, porque dessa questão da maneira de ser um período. Na palavra que Deus especifica ali, já dá a entender que seria algo temporário. Então Deus, naquele momento, já promete um outro que vai fazer aquela função que o Adão deveria ter feito, tá? E quando acontece essa promessa, ou eu vou ficar debaixo dessa promessa, ou eu vou ficar debaixo desse governo que vai o quê? Esperar o Messias vir, esperar o descendente que vai assumir o posto e vai trazer o jardim de volta, que eles acabaram de perder, a questão da comunhão com Deus, a questão do relacionamento, de intimidade que estava prometido diante de Adão. Do outro lado, ou eu vou ser essa galera, ou você é outra galera que vou participar da descendência de Satã. Porque é o texto que nós estamos falando. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre Satã e a mulher. E ele continua, entre a tua descendência e a descendência dela. Como já falamos também, então vai existir uma descendência de nascidos de mulher e vai ter uma descendência da serpente, dos filhos de Satã. Essa expressão vai ficar muito clara lá em Jesus, lá na frente, quando ele fala filhos do diabo, que a gente não entende, raça de víboras, ninho de cobras. Ele está citando justamente essa descendência da serpente, esses filhos que decidiram se tornar opositores, tá? Que não são simplesmente pessoas desviadas, mas pessoas que assumiram um outro lado. Porque uma pessoa do tipo do Adão, uma pessoa do tipo do Caim, que é sacerdote, que vive dentro de culto, de uma liderança, ele dificilmente vai sair para ser um desviado somente. Se ele sai e vira as costas para Deus, discordando, ou por que for, ele vai se tornar um opositor. Porque esse cara continua ensinando, esse cara continua compartilhando, esse cara continua fazendo a cabeça de pessoas, discipulando pessoas, como foi o Adão, como foi o Caim. Então, temos dois caminhos, temos dois povos ali, entre aspas, né? Tem aqueles outros que ainda não decidiram, que estão ali para poder ouvir a palavra ou estão ali para poder se entregar ao sistema de Satã, mas já tem uma guerra acontecendo ali. Então aqui a gente já tem esse contexto, então vai quebrar, que eram anjos que se deitou com mulheres. Ah, mas então você explica por que nasceram os gigantes. Cara, não nasceram os gigantes de João no pé de feijão. Não vou voltar nesse tema dessa forma, mas se você ler direitinho o contexto, você vai ver que é a junção dessas duas sementes. Mas eu não vou parar para falar sobre isso. Mas um texto que a gente acabou de ler que agora já vai trazer também uma grande revelação que a galera ignora.
Ele fala, olha, naquela época, e também algum tempo depois havia nefilins, ou seja, os nefilins, que eram gigantes, ou outra tradução que nós vamos colocar aqui para vocês, não é exclusivamente por conta dessa relação. Juntou, nasceu nefilins, por isso que nefilins são assim, porque juntou anjos com homens. Não, a palavra fala que já havia naquela época e algum tempo depois nefilins na terra. E duas coisas que que a gente tem que falar sobre esse texto aqui, Davi, shalom, irmãos, é que já existia, o cara que lê ignora isso, já existia gigantes na terra, beleza? Não é uma mistura louca de anjos se tentando com mulheres. E também, algum tempo depois, aí ele vai especificar o antes e o depois da mistura, e os nefilins vão ser um ponto para a gente poder falar. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Quando os filhos de Deus quem? Quando aqueles da linhagem de Sete, que deveriam preservar a boa semente, que estavam debaixo ainda da promessa do descendente, viram as filhas dos homens. Lembra? Nasceram muitas mulheres. Qual foi a última mulher da descendência de Caim? Naamá, que significa formosura, sensualidade. Ou seja, as mulheres começaram a assumir um papel diferente lá. Começaram a serem vistas de uma forma diferente lá, na linhagem de Caim. Isso gerou essa atração da galera de Sete para a galera de lá. Então eles começaram a se unir com elas. Aí você vai entender essa questão do casamento que Jesus fala. Os homens comiam, bebiam, os homens casavam e as mulheres se davam em casamento. Jesus fala dessa mistura, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus fala dessa junção entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Porque se o cara interpreta que aqui era anjo, isso vai ter que acontecer no final. Porque Jesus está falando o que aconteceu lá em Gênesis vai acontecer no final dos tempos. Então, se você pensa que os filhos de Deus eram anjos se deitando com mulheres lá e nascendo criaturas esquisitas, absurdas, como a gente viu no filme de Noé, isso vai acontecer no final também. Na verdade, nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando que vai ter uma união entre a boa semente, aqueles que deveriam estar debaixo do governo, esperando o descendente, vão se casar com a galera que está do outro lado. E ele vai repetir isso em Mateus 24. Aí ele vai explicar quem era esse gigante. Porque a situação de eu entender quem é o gigante, qual é a tradução, e ainda que você veja, né, que a galera vê, não, mas significa, então vamos tá na nossa tradução, que é gigante, você vai ter que aplicar isso nos últimos dias, porque Jesus fala que nos dias de Noé vai ser como nos últimos dias. Quer dizer, os últimos dias vai ser como foi nos dias de Noé. E o que isso significa? É que esses gigantes estarão também nos últimos dias, se já não estão. Então, será que Moisés está querendo especificar aqui o tamanho de uma pessoa, ou assim como ele fez lá no jardim, simbolizando a Satã como uma serpente, ele queria falar de um animal, ou ele queria puxar para a gente entender as características, porque esse é o sentido da palavra. Se Jesus ele fala, se o João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, o João Batista não quer que você pense em um cordeiro, mas sim nas características do cordeiro. E é isso que vai estar evidente para nós. Só um minutinho aqui que eu vou tirar o casaco aqui, que está calor. Então Jesus está apontando para a gente um contexto que, se a gente ler em Gênesis 6 e fantasiar, a gente não vai conseguir ligar, não vai conseguir interpretar. E por isso que muita gente não pega, né, ali os mistérios que estão nos dias de Noé. E nesse finalzinho ele dá uma afirmação para a gente. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Nesse contexto agora, nessa afirmação, que a gente vai ter que focar. Porque ele fala, esses gigantes, esses nefilins, foram os heróis
dos tempos antigos? Homens rudes e famosos. Eles foram os valentes daquela época. Então eram homens famosos. Aí você vai entender por que demos cadê a outra imagem aqui? Da genealogia. Você vai entender o significado dos nomes. Se você for puxar, como nós falamos semana passada, de Lameque para frente, esses homens eram líderes, eles eram guerreiros, eles eram famosos, como você diz ali, aquele que conduz, o nome deles, todos eles trazem esse significado, é o fluxo, ou Lameque poderoso, Jabal aquele que conduz, o Jubal o fluxo, ou seja, ele não é só aquele que é o pai dos que tocam o instrumento, mas ele também é aquele que é um líder, aquele que arrasta. Ele é um fluxo, como se fosse um fluxo de um rio, corrente. Então são pessoas que arrastam multidões. Aí você vai entender e vai fazer sentido para você o que Moisés está registrando. Quem são esses gigantes? Foram os homens dos tempos antigos, homens rudes, famosos. São os líderes, são os guerreiros daquela época que traziam toda a influência. Aí você vai entender que ele fala, haviam esse tipo de gente antes da mistura e depois. Qual é a diferença? Que depois da mistura, esses homens ficaram muito pior. Porque se eu tenho uma galera que está lá fora do evangelho, fazendo o que é mal, liderando, é uma coisa. Agora, depois da mistura, eu tenho gente dentro do evangelho, vou falar assim dentro do evangelho, mas dentro do contexto da família de Sete, né, que deveria preservar a boa semente, se juntando com quem está do outro lado, esses homens são piores do que os homens lá. É como se você pudesse colocar o estrago que o Caim faz. Quem é o Caim? É alguém que estava dentro, que ofertava, era alguém que era, talvez tinha uma motivação dele de se tornar um líder, e quando ele vê que ele é rejeitado, ele se revolta e ele é pior do que os outros. Quando você vai ver os sacerdotes na época de Jesus, eles conseguem ser piores do que o Império Romano. Não sei se você lembra, mas quando Jesus ele é levado para ser morto, né? Antes de ser levado para ser morto diretamente, ele é levado para ser julgado por Roma. E por algumas vezes a galera fica, o próprio líder naquele momento de Roma, que é um gentio, ele está querendo achar em Jesus uma falha, que ele não entende. Jesus ele quase é liberado, ele chega a ser liberado. Porém, na boca dos sacerdotes, eles querem a crucificação, eles querem a morte de Jesus. Para eles não serviam mais Jesus tomar uma surra e sair. Só acabaria aquilo ali quando Jesus fosse humilhado, quando Jesus fosse morto. Ou seja, se eu tenho líderes no Império Romano fazendo estrago, pior ainda é o cara que é líder dentro e ele se corrompe. Ele consegue fazer um estrago muito maior. O anticristo, quando a carta de João, se eu não me engano, vai falar, ele vai falar assim, ó, o espírito de anticristo ele tem saído do nosso meio. Porque são gente que fala com propriedade da palavra, com propriedade dos assuntos do reino, e eles saem do meio. E é por isso que eles conseguem fazer um estrago ainda muito pior. Então esses gigantes haviam antes da mistura e também depois. Só que os que vieram depois, por meio da mistura, eles criaram um estopim na terra para que Deus trouxesse o dilúvio. Então é isso que a gente precisa entender. E o significado da palavra nefilim aqui, ele significa, você pode ver também se você tiver algum tradutor confiável, você pode ver, tá? Não sou eu que estou inventando. Vem da raiz de nafal, significa cair, prostrar-se, ser lançado fora, fracassado. Uma definição para nefilim seriam caídos. Aí a galera pode falar, mas por isso que veio dos anjos, a galera também liga a esse nome. Só que caídos, se você for colocar no literal, pensando na palavra, você vai entender que o Caim é um caído, que todos aqueles da genealogia de Caim seriam, o Adão é um caído. Então, se você for falar desse modo aí, até os outros que andavam com Sete, que eram da genealogia de Sete, aliás, que eles caíram, eles podem ser considerados isso. Mas o que Deus está destacando por meio de Moisés não é simplesmente essa definição do nome, que infelizmente foi o que a galera focou
para falar de mitologia, para falar de gigantes, mas ele está falando sobre quem eram esses gigantes, quem eram esses caídos, quem eram esses nefilins, tá? Que eram homens valentes, famosos. Aqui tá algumas traduções, não sei como é que tá na sua Bíblia aí, mas é basicamente isso, homens valentes, homens famosos, guerreiros, que tem essas traduções por trás ali. Então você vai ver esse resultado dessa junção trazendo pessoas muito piores. Aí é por isso que a gente chega em Gênesis 6 e a terra já está no estopim. E eu queria colocar um outro texto aqui que nós falamos e eu queria destacar. Antes das filhas de Deus, dos filhos de Deus se unirem com as filhas dos homens, antes de acontecer isso aqui, ó, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Isso aí eu creio que já está na nossa mente, eu creio que vocês já estão conseguindo assimilar que isso significa uma aliança. De quem? Dos homens da genealogia de Sete, que eram os homens que preservariam a boa semente, que são aqueles que deveriam estar esperando o descendente chegar. Se colocando para os dias de hoje, seria a igreja, vamos dizer assim, que deveria estar esperando o Messias voltar. Eles começaram a fazer aliança com quem estava na oposição, com quem estava lá fora. Os homens, porque na Bíblia é assim que funciona. Homem casa e mulher se dá em casamento. Então começou a ter uma união generalizada de quem está dentro com quem está lá fora. Beleza? Só que antes disso, uma situação legal acontece, que é quando a palavra vai falar sobre o Enoque. Porque já falamos aqui também sobre o Enoque. A palavra vai dizer que o Enoque andou com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus para si o tomou. E essa palavra o tomou que está destacada aí, no hebraico significa tomar, adquirir, casar-se. E é a mesma palavra que vai ser usada lá na frente para quando o servo de Abraão, né, vai buscar uma esposa para Isaac. Aí é a palavra que aparece com Isaac tomando a sua esposa, Rebeca. Essa palavra tomar, que significa casar-se, também é um dos significados dessa palavra. E é como se Deus já tivesse antevendo toda essa situação que iria acontecer dessa união, e Deus toma para si o Enoque, no meio de uma situação, de uma humanidade que está corrompida. Ele toma para si o Enoque e o Enoque faz aliança com ele, porque o Enoque decide andar com ele. Então você consegue imaginar que já tem uma situação de mistura acontecendo. Porque a gente pensa que essa junção só vai acontecer lá na época de Noé em si, quando Noé está construindo a arca. Só que essa junção já vem acontecendo. Lá na época de Noé vai acontecer um estopim. Eu até dei o exemplo aqui de Jared, que é o pai de Enoque, e eu fiz um questionamento, por que ele colocou o nome do seu filho de Enoque? Para vocês, para quem não estava acompanhando o estudo, não viajar muito, eu vou colocar na tela aqui essa questão. Enoque era o filho de Caim, que significa consagrado e dedicado, que nós vimos que ele foi aquele que foi inaugurar a cidade, ele foi o nome da cidade, cidade de Enoque, mostrando e botando para fora aquilo que Caim estava disposto no coração dele de realizar, o quanto Caim já estava planejando mal. Aí o que dá na cabeça de um Jared lá na frente? Colocar o nome, esse mesmo nome. Por que ele colocou o nome do seu filho de Enoque? Então tudo isso você vai ligando e vai entendendo que já começa a acontecer uma mistura antes. Vai acontecendo uma mistura. E você entende por que Deus tirou Enoque dali. Você vai entender por que Deus tirou Abraão da terra dele, por exemplo. Quando ele fala, Abraão, sai do meio da tua tenda, é porque o Abraão estava diante da tua terra, da tua parentela, porque a parentela de Adão já estava corrompida. Se Deus nos permitir estudarmos sobre a questão da Torre de Babel, e a época de Nimrod, e na época de Abraão, nós vamos entender por que o Abraão está no modo corrompido ali. E é muito semelhante ao que a gente está vendo aqui hoje, nessa situação de os dias de Noé. Porque, por incrível que pareça, os dias de Noé, a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, vai se repetir lá na frente,
com a linhagem de Sem, filho de Noé, e com a linhagem de Cam, filho de Noé. Até os nomes são parecidos. E ele vai tomar para si o Enoque. Na época que eu falei sobre isso, eu foquei no casamento que Deus estava tomando para si, porque o Enoque andava com ele, e ele estava fazendo uma aliança com o Enoque. Não é simplesmente tomou o Enoque pelo cangote, ele está fazendo uma aliança com o Enoque. O Enoque está mostrando ser diferente dos outros que estão na sua geração, tá? Mas muito mais claro isso, muito mais explícito para a gente, por conta já do começo dessa mistura. Aí eu vou sempre voltar lá naquilo, avançar, né, para o ensinamento de Jesus, sobre o espinho e a boa semente, sobre por que Deus manda não haver mistura na plantação, por que Deus não manda Israel casar com Israel, não ficar casando com os outros povos, por que Deus tira o povo de Israel do Egito e vai preparando aquele povo para chegar na terra prometida diferente, porque Deus vai limpar aquele povo, porque ele sabe que o espinho junto com a boa semente, ele vai ter um resultado ruim. E um detalhe importante aqui, é que Deus tomou para si, Deus se une, né, com Enoque, Deus vai se aliançar com Enoque, Deus vai casar com Enoque, que é a palavra que aparece ali. E por outro lado, os homens que estavam na geração, os homens que eram da geração de Sete, vai se aliançar, vai estar junto com quem eles não deveriam, né? Então meio que é um paradoxo que está acontecendo ali. Por um lado Deus está tomando, por um lado Deus tem homens fazendo aliança com Deus, ainda que seja uma minoria. Então a gente vai entender que isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer nos últimos dias. Não só às vezes, se você colocar Deus tirando um povo de uma forma inteira, como é a questão de Deus tomar a noiva, de Deus tomar a igreja, mas também por Deus tomar pessoas, em relação a como alguém que está colhendo, pensando já no reino celestial, porque se a gente, o Paulo vai falar isso, se a gente esperar em Deus, se a nossa esperança em Deus se resumir somente a essa terra aqui, somente ao você nascer, crescer, frutificar aqui dentro dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, Deus está vendo lá na frente. É isso que o mundo não entende, às vezes, de algumas atitudes de Deus, porque Deus está sempre focando lá na frente. Então, o Enoque sendo tomado aqui, é o que Deus está preservando o Enoque. Então, o mundo hoje vai falar, mas o ímpio ele vive mais do que o cara que é temente a Deus. Então tem uma coisa que tem a ver, né, com isso que a gente está falando, porque o mundo não entende os propósitos de Deus, o contexto de Deus. E uma das situações, por exemplo, de Jó, que Jó passou, né, de dificuldade, de perder praticamente tudo. E um dos questionamentos dos seus amigos, quando os seus amigos vieram até Jó, tentando convencer Jó que Jó tinha pecado. Jó, tu pecou, procura aí, por acaso você pode ter esquecido de algum pecado ou fez alguma coisa errada. E depois Deus vai criticar os amigos de Jó, e Deus vai falar que os amigos de Jó mentiram a respeito de Deus, porque é como se Deus tivesse uma fama de que ele castiga quem tem pecado e pronto, ele não tem propósito nenhum de vida. Deus não tem um propósito nenhum na tua felicidade, na tua dor, tudo para ele é castigo. Então essa fama, essa ideia de Deus que os amigos de Jó conheciam, talvez o Jó poderia conhecer também essa ideia de Deus antes, não era essa a ideia que Deus queria passar. Como se fosse um Deus sem propósito. É por isso que o Jó, quando ele vai começar a questionar Deus, ele questiona em meio das obras. Ele fica falando assim, por acaso eu não ajudei os necessitados? Por acaso eu não fiz isso, não fiz aquilo? Tipo assim, não tem motivo você estar fazendo isso, e a gente tende a fazer dessa mesma forma. Aí o que vai acontecer? Deus vai responder Jó de uma forma muito mais profunda, muito mais acima desse questionamento, e ele vai falar para Jó assim: Jó, agora você senta aí que eu vou te questionar. E ele fala para Jó: aonde tu estava, Jó?
quando eu fundei os alicerces da terra. O que Deus está querendo passar? Ele é alguém que está querendo esbanjar conhecimento, mostrar que Jó é simplesmente ilimitado. O que Deus queria fazer com isso? Humilhar Jó? Não. Deus está passando para Jó: Jó, tudo o que eu faço é pensado. Quando eu fundei os alicerces da terra, eu não joguei a terra lá. E ele pergunta para Jó assim: o que faz a terra ficar ali? A terra paira sobre o nada. Ele compara como se Deus estivesse colocando uma fralda na terra. E Deus vai gastar sobre a questão da criação, porque Deus está falando de coisas profundas de alguém que planeja, pô. E até uma da guerra desses debates sobre a questão de criação, se a terra foi criada, se a terra não foi criada, Deus que criou, que fica essa guerra na internet, né? Cara, uma coisa que não dá para ninguém negar é que isso que a gente vive hoje é planejado. E aí tá a mão do arquiteto, não tem para onde a gente fugir. O que a gente vive hoje, o mundo, a criação, a cadeia alimentar, a natureza, tudo tu vai ver que foi planejado. Se você parar um pouquinho para observar a natureza, para assistir um Animal Planet que seja, você vai ver que é tudo planejado. Eu estava vendo esses dias uma situação de um pássaro, de um inseto. É um pássaro que vai beber água ali na planta e ele defeca na planta e as fezes dele ficam em volta. Se eu não me engano, é um pássaro ou um inseto, não lembro. E é como se ele tivesse que extrair da planta algo que é bom para ele, mas ele tem que deixar algo dele para ser bom para a planta, para poder rodar esse sistema todo da natureza. Só que as fezes dele ficam na ponta da planta, não cai, porque tem que cair dentro dela. Aí o que acontece? Vem a chuva e a chuva molha e joga as fezes lá para dentro. E é isso que é o nutriente que a planta precisava. Caramba, é perfeito. Então é planejado. Então quando ele questiona isso para Jó, ele vai colocando a criação e os detalhes que são acima da configuração do conhecimento de Jó até o momento. Ele fala: Jó, tu não precisa ter pecado para eu poder agir. Eu tenho planejamento, pô. Ele tá usando a vida de Jó, não é só para Jó. É para Jó, para as gerações. É para o Satã que está ali, que pensa que Deus é justamente essa pessoa parcial, limitada em conhecimento. Por isso que ele fala: vixe, meu servo Jó. Ele está dando uma aula não só para homens, mas para anjos também. Porque os anjos aprendem com a nossa criação e pode acreditar que os anjos aprenderam com Jó. Então, quando você vê o Jó ali, os seus amigos tentando procurar erro para poder tirar uma situação de explicação, Deus vai falar: os seus amigos mentiram a meu respeito. Por que ele fala isso? Porque tem uma fama de Deus que ele quer que seja passada. Então, quando nós vamos entrar numa situação de que Deus ele vai concretizar o dilúvio, ou ele vai ter algumas atitudes que para a gente às vezes é ruim, como uma situação dessa, ele está tomando pessoas, que a pessoa vai falar: poxa, mas ele está deixando o ímpio e ele está tomando o justo, o temente a Deus. Mas é porque Deus é um Deus que planeja, um Deus que está com um pensamento lá na frente. Nós, homens que somos limitados e pensamos nas ambições humanas nessa terra, tudo para a gente se resume nessa terra. Então, até o ato do dilúvio, você vai ter que começar a ver como um ato de misericórdia a Deus. Lá na frente, em Cristo, nós vamos entender, porque Jesus vem voltar para pregar para essa galera. Mas o que está acontecendo em Gênesis 6 é muito mais perigoso de eu deixar acontecer do que se eu intervir. Deus teve que intervir porque a boa semente já tinha se misturado com o espinho. E como Jesus diz na sua parábola, ele fala que a tendência é que a boa semente faça o quê? Sufoque. Quer dizer, que o espinho sufoque a boa semente e que essa semente morra. E se a boa semente morrer, irmão, não tem como vir um descendente. Se a promessa é vir um descendente, Deus tem que preservar a semente. Então Deus começa preservando, tomando um, que é o que ele faz, que é aquele que andava com ele, que ele vai fazer aliança com ele. E enquanto ele está fazendo aliança com um tirano, homens na terra estão fazendo alianças uns com os outros. Aí você vai ver que ali é o auge da mistura. Quando Deus toma Enoque, você vai ver que começa a acontecer o auge da mistura, em que os filhos de Deus se unem com as filhas dos homens.
Então tudo isso é perfeito para a gente poder entender os acontecimentos do fim. E o Enoque está ali para profetizar isso. E quando ele demonstra isso, Jesus vai falar que os homens casavam e davam isso em casamento. É uma profecia dessa mistura que estaria acontecendo por meio de casamento mesmo. Como nós falamos semana passada, não é um casamento que une um homem e uma mulher, não. Você está unindo as famílias, unindo as tribos. Então você está unindo os propósitos. Se você for ver um pouquinho da vida de Salomão, você vai ver que ele se misturou com os deuses das suas esposas. Em Israel acontece isso direto, Sansão, e aconteceu isso lá na linhagem de Sete. E uma situação que nós falamos também semana passada é que qual é o cenário que nós devemos ter nos dias de Cristo, quando Jesus voltar? Que muita gente fala de anticristo, falsos profetas, rumores de guerras e rumores de guerra, mas qual é o cenário que nós temos que achar, que Jesus vai achar? É um cenário que aconteceu, por exemplo, na época de Jesus, falando agora, voltando para falar daquela inimizade, falamos semana passada também, que o sacerdócio de Jerusalém deveria receber o Messias. Porém, o que eles fizeram? Eles perseguiram o Messias. Por quê? Porque eles se tornaram agora opositores, mesmo ainda vestindo roupa de sacerdote, mesmo ainda sendo saudado pelas pessoas como sacerdotes, naquele momento, Anás e Caifás está entregando Jesus para a morte. Se você colocar agora quem estava no poder na época, colocando os nefilins, por exemplo, como homens valentes, famosos, de fama, você tem o Império Romano, você tem os poderosos, mas você tem uma aliança entre o Império Romano e o sacerdócio de Jerusalém. Se você for ver o filme Ben-Hur, fala sobre isso. Um outro filme também que é muito bom, que fala sobre essa ressurreição, que você vai ver que o sacerdote de Jerusalém se une com o Império Romano para poder matar o Messias. Então você vai entendendo como que funciona essa perseguição, essa inimizade, e esses nefilins que já existiam, mas ele passa a existir piores por meio da mistura. Você vai ver que os de dentro eles conseguem fazer um estrago muito maior. E são esses de dentro que vão falar sobre Messias, situações parecidas com a Bíblia, porque eles estão motivados pela inimizade de Satã. E a perseguição de Satã é contra o Filho. A perseguição de Satã é não deixar o plano se concretizar por meio do Filho. E aqui, por exemplo, nessa imagem, a pergunta que está ali escrita na tela, quem deveria receber Jesus como Messias, não é uma pergunta, é uma afirmação, o perseguiu. Aí você vai ver de um lado João Batista, como eu falei semana passada também, que é um sacerdote, filho de Zacarias, da linhagem de Arão, está ali representando fielmente alguém que está se submetendo ao governo do Messias, a uma nova ordem que está chegando na terra, que está entendendo que a ordem dele passou. Johnny, em qual momento o João Batista entende que a ordem dele, de Levi, está passando? Ele fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele cresça agora na terra, entre em vigor na terra, e a minha ordem, que eu sou filho de Arão, eu estou aqui me submetendo a ele, importa agora que ele cresça e eu diminua. O João Batista tem patente para falar isso. Ele é sacerdote e ele unge e ele aponta quem é o enviado de Deus. Agora, o outro sacerdote que deveria fazer isso, ele entrega Jesus para a morte. Só que esse sacerdote que entrega Jesus para a morte, ele já é alguém, já foi rejeitado por Deus. E Jesus vai denunciar isso lá na frente. Em Gênesis 6, já resumindo para a gente poder já ir para o final do estudo de hoje, Gênesis 6 ele fala assim, e não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e ele permanecerá nele e não viverá acima dos 120 anos. Eu vou colocar aqui na Bíblia, para você ver esse texto na Bíblia. Espera aí que eu tirei aqui a Bíblia aqui, vou botar rapidinho.
Tô botando aqui, peraí. Até aí alguma dúvida, galera? Ou alguma coisa também a acrescentar? Vocês podem ficar à vontade aí e falar, tá bom? Então esse texto aqui de Gênesis 6, vou colocar já na tela para vocês aí. Tem uma galera que tem uma dúvida, né? Sobre esse texto aqui. Eu não vou entrar muito, que eu já expliquei também sobre isso, tá? Eu estou destacando agora outros pontos, tanto para ajudar quem já assistiu as aulas anteriores e também ajudar quem está pegando pela primeira vez, tá? Então declarou o Senhor, essa aqui é uma outra versão. Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Aí tem algumas interpretações que a galera vai errar aqui, principalmente nessa dos 120 anos. A galera pensa, muita gente pensa, que um homem só vai viver, por exemplo, um idoso vai viver até 120 anos, a partir disso ele não pode mais viver. Mas não, já teve homens que viveram mais tempo do que isso depois. O próprio Noé viveu depois do dilúvio, depois disso aqui ele viveu mais do que 120 anos. Agora, peraí que alguém falou alguma coisa aqui, só um minuto. A galera pode achar que o idoso, então, se viveu mais do que 120 anos, não se cumpriu isso daqui. Não, não é isso que a palavra está falando. Vamos entender o contexto. Ele fala assim, não contenderá. Essa palavra que aparece no hebraico que eu coloquei ali, Yadon, tá vendo? Significa... porque não tem uma tradução que vai se repetir, mas essa é a versão um pouco mais perto, né? Porque tem essa que a gente acabou de ler, ele fala não permanecerá, ou não contenderá. Aí você vai tirar pela função do Espírito Santo. Tem um texto de João que Jesus fala que ele enviará o Espírito Santo e ele convencerá o mundo sobre o seu pecado. Ou seja, o Espírito Santo tem algumas funções que são peculiares dele e uma delas é essa, de convencer o homem do mal, de conduzir o homem ao arrependimento. Paulo fala sobre isso também. Uma outra função do Espírito Santo, quando Jesus fala assim, eu vou para o Pai e vou deixar com vocês o meu Consolador. O Consolador, que aí tem versões que colocam como advogado, consolador, ajudador, auxiliador. Tudo isso é o significado do que ele fala ali, que é uma palavra no grego, mas que também significa estar ao lado, que vai estar ao lado. Esse conceito desse estar ao lado, ele vai lá atrás, quando a gente fala de Adão, né? Quando Deus traz a mulher, tira a mulher do lado de Adão, e ele tem essa ideia de aquela que vai estar ao lado. Então ele está ali, o Espírito Santo está ali como um auxiliador mesmo, como alguém que está ajudando e conduzindo a pessoa à consciência do que está fazendo errado, a consciência de melhorar, a consciência do que deve ser feito. Então é como se, por pior que esteja a humanidade naquela época, o Espírito Santo ainda atuava, irmão. Então, você vai começar a entender o dilúvio, como que eu posso dizer? Não é uma situação em que as pessoas estavam inclinadas ao mal, mas desejosas de fazer o bem. Isso você vai ver, é o Enoque, é o Enoé, mas se o contexto que a gente chega em Gênesis 6, Deus vai generalizar isso. Vamos ler aqui. Ele fala que estava tudo corrompido. Olha aqui, ó. E contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Olha aí. E que toda a motivação das suas ideias, das ideias que provinham de suas entranhas, eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Ou seja, o homem estava totalmente corrompido e não adiantava mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o que ele vem fazer? Ele vem nos auxiliar, ele vem nos conduzir, mas eu e você temos a oportunidade de dizer sim ou não, não é verdade?
eu tenho a oportunidade, quer dizer, a autonomia para seguir meu caminho, escolher entre Deus ou não. Você vai ver isso com Caim, antes de o Caim matar o Abel, Deus vai até ele, e ele, claro, por meio do seu sacerdócio, e fala com ele, dá mais uma oportunidade para ele. Então aquela humanidade, por livre e espontânea vontade, ela escolhe se opor a Deus, ela escolhe as ambições do mundo. E a gente vai ver uma situação perto do que vai acontecer no futuro. Eu falo no futuro porque ele fala dos últimos dias, mas já podemos estar vivendo isso hoje. Eu falo no futuro dentro da perspectiva de Noé, por exemplo, que lá na frente iria se repetir o que ele estava vendo lá. Romanos 1, Paulo fala que Deus os entregou para as suas paixões. É como se eu e você estivéssemos caminhando, ainda que a gente erre, ainda que a gente venha fraquejar durante um dia, durante um período que seja, o Espírito Santo ainda tem algo para falar com o nosso espírito, nos lembrar da palavra, nos trazer ao arrependimento. Mas se nós rejeitarmos esse Espírito Santo, que ainda está atuando na terra hoje, tentando nos conduzir ao arrependimento, para a gente não resta mais o que fazer. E eu vou ler um texto com vocês aqui, justamente para poder a gente entender esse contexto. Que tipo de humanidade nós estamos falando? Para que você não entenda que Deus é mau, ou que Deus se precipitou, não tinha mais como. Ou era isso, ou Noé iria morrer, porque Noé não vai viver para sempre, e ia prevalecer a semente ruim, não teria a boa semente para poder trazer o Messias para a terra. Então você vai ver que foi mais um ato de misericórdia para salvar, inclusive esses do dilúvio, do que um ato de maldade, como a galera interpreta por aí. Vamos ler aqui Aqui é uma carta aos hebreus, tá? Eu gosto de falar isso, quem é os hebreus? Para Israel. Mas nós podemos tirar o ensinamento do conceito do que Deus está falando, é lógico. E ele diz assim, ó. No versículo 26, o modelo 26. É porque eu estou botando aqui, mas tá saindo daqui da direção, peraí. Pronto. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Portanto, deixa eu tirar minha imagem daqui. Nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim terrível coisa cair nas mãos do Deus vivos, nas mãos do Deus vivo. Eu só queria destacar esse texto aqui de Hebreus 10, quando ele fala: quem vive deliberadamente no pecado, ou seja, a pessoa já fez uma escolha. Ela não quer mais, ela não está mais preocupada. Por exemplo, se eu pequei, amanhã eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a buscar a Deus. Não, ela não tem mais essa preocupação. Ela faz de forma deliberada, ela já está satisfeita. Então ela não tem mais sacrifício para ela. Porque o sacrifício é para aquele que entende que é transgressor e se arrepende. Aí ele vai dar um exemplo aqui que eu li aqui no versículo 29, que ele fala: feriu, as características, feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele está falando da galera ali, mas a gente pode tirar isso como ensinamento. O Espírito Santo que a gente vai rejeitar, ele é justamente aquela única pessoa, o Paulo fala sobre isso também, que nos conduziria para o arrependimento. Então, se eu estou rejeitando o Espírito Santo, eu estou rejeitando aquele que poderia me dar
o motivo para eu poder me arrepender, é aquele que me conduz para orar. Então é um povo que já está totalmente fora, é um povo que totalmente está rejeitando esse espírito, rejeitando esse auxílio, rejeitando essa ajuda. Eu não quero. É mais ou menos isso. É você pregar para a pessoa fala assim, cara, eu sei que Jesus eu sei que Jesus está falando tá insatisfeito com o meu erro, mas eu não quero. Então nós vamos ver homens dessa forma que, claro, corromperam todos os outros, porque você vai falar se todo mundo estava com esse pensamento. Não, a palavra vai falar que todo mundo estava corrompido. E ele vai falar que todo pensamento que Deus estava vendo e até antevendo de pessoas que iriam crescer, se tornar adultas, ele já estava antevendo que todos esses pensamentos eram promíscuos, eram perversos. Então ele não tem mais esperança de arrependimento. E é essa análise. Mas se o Espírito Santo... Tá, não, o Espírito Santo já estava ali e ele estava com um limite de 120 anos. Ou seja, era só até se passar 120 anos que viria o juízo. Então é um prazo que Deus está dando. Então é uma informação importante. Não é para a gente poder pensar que o velho não pode ter 121 anos. É nesse limite para o povo se arrepender. E Deus já estava realmente vendo que não haveria, né, arrependimento por conta dessa corrupção que estava naquela época, naquele período. Aí ele fala, porque também é carne. Essa palavra carne não é porque ele está comparando com quem não, com quem outro ser que também é carne, não é, que também tem uma interpretação errada aí. Eu fiz questão de colocar esse também é carne, ele vai se repetir lá em Isaías, que ele está colocando a carne limitada, que também é limitado, ele está colocando essa questão de limitação, entendeu? Então por isso que ele fala assim, porque ele também é limitado, o homem em si, e não carne simplesmente carne e osso, mas falando de limitação. Só uma imagem que eu estou querendo achar aqui. Até aí vocês estão conseguindo entender? Espera aí, só para a gente poder finalizar aqui. Já são... Caraca, já vai dar 10 horas. Na semana que vem, por causa da hora, nós iremos falar sobre essa situação também que Deus se entristeceu. Aqui a minha Bíblia já está assim. Mas tem versões que falam que Deus se arrependeu de ter criado seres humanos na Terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. É uma situação que eu... não botei a Bíblia, né? Vou botar de volta. E o Senhor se arrependeu, se entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a Terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. É uma dúvida que muita gente tem, nós vamos falar semana que vem, mas um detalhe que a gente vai falar também, eu já queria antecipar um pouco aqui, é sobre essa questão. Não, irmão, por causa da hora, até porque também depois fica um vídeo muito longo, depois até para acelerar o vídeo, né? Mas a questão dessa, que eu queria destacar, que a gente vai destacar também, é o motivo de que até a meia-noite, tá tranquilo então. O motivo pela qual, tipo assim, você não pode olhar para essa situação, nós não podemos olhar para essa situação e ver um Deus completamente irado com uma ira humana, vamos colocar assim. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente interpreta errado o texto e acha que o dilúvio o cara tá querendo me prender, eu tô querendo socar o cara porque eu tô com raiva e não tô aguentando mais e pum, destruir a terra. É assim que a galera vê a atitude de Deus na terra. Apesar de já estar no ápice, olha só, o seu Espírito Santo ainda está trabalhando para o arrependimento. Por mais corrompida que esteja a terra nos dias de hoje, a frieza já tomou conta, a palavra fala sobre isso, a dificuldade de arrependimento, cada ano que passa, tá ficando pior, tá mais difícil de voltar quem sai, isso daí a gente já tá vendo nos nossos dias de hoje.
por conta das escolhas, por conta das facilidades que o mundo já está apresentando hoje, por conta do espinho, né, que a palavra fala que são as ambições do mundo, são os desejos, a cobiça dos olhos, não é isso que Jesus fala, que significa o espinho, as paixões, isso toma conta do ser humano, e isso faz com que cada vez ele fique mais distante de voltar. Por quê? Porque ele fica mais aguçado os seus ouvidos para os seus desejos do que para o Espírito Santo, que está ali trabalhando ainda. Então acredite, o Espírito Santo ainda está fazendo, e naquela época ainda estava fazendo o seu papel de ser aquele que seria o auxiliador. Só que o Espírito Santo não vai arrombar a porta, ele vai fazer com quem deixa ele fazer. E é uma situação muito interessante, até abrindo esse parênteses aí, porque Tiago vai falar que nós somos servos daquilo que nos domina. Ou seja, se eu sou dominado por uma certa área da minha vida, se eu peco uma certa situação, sei lá, seja o que for, cada um pode se autoavaliar, você se torna escravo. Ah, Johnny, isso aí é redundante. Não, não é não. Porque se eu sou dominado, uma coisa eu estou sendo dominado, e aquilo ali que me domina, eu passo a ser escravo. Eu passo a viver para aquilo ali, porque o que o escravo faz? O escravo trabalha para o seu senhor. Então, se eu tenho alguma situação na minha vida que me domina, eu passo a servi-lo. Eu passo a dormir pensando em como agradá-lo. Eu passo a acordar disposto a agradá-lo. A minha vida agora passa a não mais girar em torno de Jesus, por exemplo, passa a não girar mais em torno do projeto, do centro da vontade de Deus para a minha vida, e eu passo a viver em prol daquilo que me domina. Então é uma briga, né? Que a gente fala do espinho contra a boa semente. Jesus fala que é como se há uma concorrência. A gente flerta com a palavra agrada o meu coração, a palavra aguça dentro do meu coração a vontade de louvar, de adorar, mas ao mesmo tempo a palavra concorre, é uma concorrência que tem com as coisas do mundo. E as coisas do mundo, os prazeres da carne, a cobiça dos olhos, que é o que Jesus fala, ele vai concorrendo, e uma hora isso começa a levar para lá. Uma hora o espinho começa a sufocar a boa semente. E é isso que está acontecendo. E aonde está o Espírito Santo que nós falamos? Ele mesmo assim está ajudando a galera a lembrar, a se arrepender, porque essa é a função dele, é convencer a galera o pecado, né, que ela está cometendo. Enquanto isso, a galera preferiu, porque a galera está o quê? Está sendo dominada, e ela se tornou escravo daquilo que vem dominando ela, que o Tiago fala. Aí ele vai dar até um antídoto, que parece simples, mas não é tão simples, e ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Submeter a Deus é a primeira atitude, que o Adão não tomou lá atrás. E é a atitude que talvez vai fazer a diferença no mundo que a gente vive de hoje. Porque está cada vez mais difícil o arrependimento, está cada vez menor o grupo das pessoas que vão andar com Deus. Naquela época, de uma geração inteira, você tira o Enoque, que é tomado por Deus, e depois você tira o Noé, que é aquele que anda com Deus também. Então você vai ver que realmente estamos caminhando próximo a isso. Mas por trás de tudo isso, não tem um Deus querendo castigar quem merece ser castigado. Tem um Deus triste, tem um Deus que está profundamente ferido no seu coração, porque não é para isso. Então não é alguém que está trazendo o dilúvio como alguém que estava com socos segurando, mas a raiva pegou ele, pum. Deus mesmo fala que a justiça dele não é a mesma coisa que a nossa vingança. Ele é justo, mas você entende ainda a sua graça e misericórdia. Então, quando ele vai transmitir isso para Noé, quando ele fala: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia, você vai ver que ele conseguiu derramar sobre Noé aquilo que ele queria derramar por mais gente. E aquilo que ele queria fazer para preservar a vinda do descendente. Então eu vou parar por aqui hoje, mas que fica esse sentimento, porque nós fomos chamados para sermos defensores do Evangelho, assim, não que Deus precisasse de defesa, mas somos aqueles que proclamaríamos a fama de Deus. Se você vê do lado de 7 uma omissão
e você não sabe ali se eles de fato estão com Deus ou que não estão, somente o Noé e Enoque, mas você vai ver lá na linhagem de Caim, homens proclamando a fama errada de Deus. Homens proclamando uma outra fama de Deus que ele não tem. Então, se hoje o dilúvio é visto completamente diferente daquilo que realmente é porque homens que deveriam preservar a boa semente não conhecem nem o seu Deus de fato, porque assim como os Jó ali, os amigos de Jó, mentiram a respeito de Deus, porque não conhece Deus aí, são aqueles caras que vão pregar a Deus, um tirano, vão pregar a Deus na igreja de uma forma que ele está sempre disposto a castigar. Aí você junta essa fama que pregam por aí com a fama que pregam lá fora e realmente parece que Deus é um Deus mau. Mas não, nós estamos aprendendo aqui que é um Deus disposto a perdoar. É um Deus que poderia naquele momento destruir a terra, mas aí ele ainda dá um período de 120 anos com o agir do Espírito Santo para que haja arrependimento, para que haja ainda uma redenção. Enquanto Noé trabalha, enquanto Noé representando o sacerdócio que trabalha nos últimos dias, ele está trabalhando também nos corações para que haja um arrependimento. Aí a gente vai ver o final dessa história, mas isso mostra muito do caráter de Deus, posso falar, do resumo do dilúvio, que é mais um ato de graça e misericórdia do que um ato de um fogo que ele está derramando. E é isso que a gente vai talvez continuar na semana que vem. Espero que vocês tenham aí, eu sei que ficou hoje a live um pouquinho bagunçada por conta dessa... minha mente ficou um pouquinho bagunçada por conta dessa queda da internet. Achei que nem ia voltar. Eu vou depois editar o vídeo para poder unir ele em um só. Mas creio que a mensagem foi passada. Vamos continuar a semana que vem, se Deus nos permitir. E Deus abençoe a todos.